terça-feira, não, quarta-feira. Ih, tô fora do tempo, gente, ó, deu doideira na Esperança Macarena. Quarta-feira, mais um dia aqui no Rio de Janeiro, começando essa época de calorzinho. Hoje que eu descobri que não vai ter horário de verão, tô triste, porque quando eu tô acordando já amanheceu. E eu gostava do horário de verão, que eu via o céu assim começando o dia. Mas para eu ver o horário para eu ver o céu amanhecendo, eu vou ter que acordar 4 horas. Aí já acho um pouco demais, então vou continuar vendo já o dia amanhecido. E o que me traz aqui hoje foi que ontem a gente falou sobre a gente aceitar as nossas imperfeições. E o papo de hoje é não se feche para o mundo. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Vamos deixar a galera entrar para a gente começar. Isso tudo é baseado no ao vivo que eu assisti do Ítalo Marcilli, que eu gosto muito dele. Ele é um psiquiatra que tem um Instagram muito bacana. Ele tem um programa que chama Guerrilla Way, que eu acho muito interessante. Meio assim, radical, fala grosso, grita. Já indiquei ele para várias pessoas e ele é do tipo assim, ou você acha ele muito interessante, muito legal, ou você acha que não tem nada a ver, que ele é muito malucão e não gosta. Mas, de qualquer jeito, eu acho o conteúdo dele muito bom. Ele fala muito sobre filósofos espanhóis, que eu acho interessante. Sobre Juan Marín, que é um filósofo espanhol, e ele se baseia muito no texto deles. E é baseado nisso que nós vamos conversar hoje, sobre esse aspecto da vida, que a gente deve ter uma postura de não se fechar. E o que acontece com a gente quando a gente se fecha. Pessoal, hoje tá demorando a entrar. Tô fora do meu horário? Não, né? Tô no meu horário normal, né? Deixa eu ver aqui. 9h02, eu tô certinha. As pessoas é que estão atrasadas. Bom dia, Camilinha! Como vai? Tudo bem? E aí, gente, eu no meu mundo de festas, eu tive uma oportunidade muito interessante, tive e tenho, né, de conviver com as famílias. Muitas vezes a gente fica um ano trabalhando com aquela família até o dia da festa, ou no 15 anos, ou nas bodas, ou quando é formatura. Na verdade, eu convivo mais com as famílias quando é casamento e 15 anos, né? Formatura eu acabo convivendo menos. E aí, sempre me intrigou muito como caminham as famílias, né? Porque hoje é muito comum, quando a gente faz um casamento, que um dos pais da noiva ou pais do noivo, sejam separados. É bem raro, aliás, quando eu tô no altar e os dois casais, de um lado e de outro, são o primeiro casamento ainda. Infelizmente, isso é uma coisa hoje que não é comum, né? E sempre me intrigou muito, assim, como algumas famílias, eles eram um casal que tiveram aquele filho e aí se separaram e cada um seguiu o seu caminho, e tem os que convivem super bem, são amigos, e a gente percebe ali que há um carinho, que há uma amorosidade, que seguiram as suas vidas, mas continuam com um projeto em comum de ter um filho. E tem outros que assim, um certo trauma, até para nossa noivinha ou para o nosso noivinho, deles falarem assim: Esperança, olha, toma cuidado, que meu pai e minha mãe não se entendem, então você coloca uma mesa para minha mãe desse lado do salão e para o meu pai você coloca lá no outro lado, porque eles não se entendem, eles não se dão bem. E isso acaba sendo uma preocupação para os noivos que estão começando a vida e para a gente que está trabalhando, porque a gente tem que ficar ligado se não vai sair ali nenhuma faísca, nenhuma coisa assim que possa tirar o brilho da festa, né? E isso é uma coisa que sempre me intrigou, que eu sempre observei, que eu sempre procurei trabalhar isso de um jeito que no dia da festa haja harmonia. E teve umas histórias assim bem bonitas que a gente conseguiu, né,
minha equipe e eu, tipo assim, na hora de fazer foto, que tem aquele estranhamento, tipo, a mãe não fica perto do pai, né, da noiva ou do noivo, porque não se dão bem, não querem nem fazer uma foto juntos, né? Aí eu e a equipe, a gente trabalha, a gente fala assim, não, olha, vamos fazer uma foto aqui, essa foto vai ficar tão bonita, né? Vocês devem estar tão orgulhosos, a sua filha é ótima, não sei o que lá, ou o seu filho é ótimo, não sei o que, e a gente vai tentando quebrar aquele momento que é de estranheza, que são duas pessoas que não se falam muitas vezes há muitos anos, que num determinado momento tem que estar juntas no altar, casando um filho ou casando uma filha, e muitas vezes ali começa a se quebrar um ódio antigo, sabe? Não falo com fulano. E já teve casos, graças a Deus, que a gente conseguiu que os pais voltassem a se falar no dia do casamento dos filhos. Ou então, às vezes, um tio que foi convidado, mas que era a persona não grata e volta a fazer parte do convívio da família. Então, casamento é uma coisa muito engraçada, que muitas vezes acontecem uns milagres bem bacanas, assim, da gente real conseguir uma aproximação naquele momento. Mas então, o que tem isso a ver com o tema que eu quero falar hoje? Bom dia, Deborita. Nosso tema de hoje, né, da coisa da gente não ficar congelado num trauma, né? Então, quando a gente tem alguma coisa que aconteceu na vida da gente, que nos traumatizou e que a gente fica com medo, foi um relacionamento que não deu certo, alguém traiu a gente, ou a gente teve uma relação de trabalho que foi um trauma, ou a gente tem traumas assim seríssimos de abuso, etc e tal, e aí a gente opta pelo medo de não conviver com as pessoas, porque a gente tem medo que isso aconteça de novo, ou você teve uma desilusão amorosa e você fala assim, não confio no amor, não confio nos homens, ou então você foi traído e você fala, não confio nas mulheres. Toda vez que a gente se cristaliza, que a gente congela, que a gente acha que a melhor solução é ficar sozinha com a gente mesmo, sem conviver com os outros, aí a gente está caminhando na contramão da nossa evolução. Segundo esse filósofo Marin, que é o espanhol, o Ítalo estava falando da trajetória dele, que quando a gente opta por isso, por se fechar, a gente acaba adoecendo, ficando triste, ficando sozinho, e a vida não é isso. E o Márcio voltou para mim. Oh, maravilha! Bom dia, Márcio, tudo bem? Então, gente, a gente tem que entender que a gente tem o núcleo do ser humano, né? A gente tem que ser alimentado quando a gente se abre para o outro, né? Quando a gente convive com outras pessoas, quando a gente tem os nossos afetos, nossos desafetos, e a gente se põe em movimento, e a nossa vida é troca, e tudo aquilo que a gente é uma construção das pessoas com as quais a gente conviveu, e isso não acaba nunca, a gente tá no movimento da vida, né? Só existe meu eu se eu estiver trocando com outras pessoas. Eu sozinha não sou ninguém. Então, por mais que a gente tenha medo, a gente tenha trauma, a gente tenha passado por situações difíceis, certamente umas pessoas mais que as outras, quando a gente opta por só ficar olhando para dentro de si, só preocupado com o que você acha que é o teu conforto material, a tua segurança, a tua tranquilidade, pseudo-tranquilidade, e você evita conviver com os outros, você não vai crescer, você não vai trocar, você não vai se colocar em movimento e você vai entristecer, né? E aí eu fiquei pensando que não é à toa que a gente vive um tempo de tanta gente solitária e deprimida, né? E aí ele fala o seguinte: quando a gente não troca com os demais, a gente perde a nossa capacidade de renovação.
Olha que palavra bonita, né? Renovação. Interessante a gente pensar que convivendo com os outros, a gente vai estar o tempo todo trocando valores, aprendendo coisas novas, fluindo na vida, vendo um movimento com pessoas diferentes, de faixa etária diferente, de culturas diferentes. Hoje é tão divertido porque o mundo ficou tão pequeno, né? Todo mundo pega um avião e vai passar não sei quanto tempo, não sei aonde, e convive com outras culturas, com outras comidas, com outras religiões, e é isso que traz o frescor para a nossa vida, é isso que faz a gente se renovar. Oi, José Antônio, seja muito bem-vindo. Então, quando a gente não se abre para o outro, que a gente fica com aquele discurso, não, para eu ser um bom par, eu preciso primeiro ser eu sozinho muito bem. E aí a gente dá uma fechada na porta e a gente quer trabalhar no autoconhecimento. Não funciona, porque a gente tem que ir trabalhando no nosso autoconhecimento, sim, isso é fundamental, isso é indispensável para a gente não continuar fazendo os mesmos erros, mas a gente tem que fazer isso enquanto está vivendo, enquanto está conhecendo, enquanto está se comunicando, enquanto está trocando com as outras pessoas. Então, tipo assim, se você parar para pensar, eu não estou pronto para ser pai, eu não estou pronto para casar, eu não estou pronto para ser dona de casa, eu não estou pronta porque eu primeiro preciso A, B, C, D, E, F, G. Aí você se isola, você se cristaliza e você fica triste. Então você vai continuar sem estar pronto, você vai deixar de fazer as coisas que você poderia estar experimentando, e o autoconhecimento que você diz que queria, ele na verdade, ele vem através do outro, porque quantas vezes é o olhar do outro sobre mim, convivendo comigo, que me dá um toque e me fala, poxa, Esperança, você precisa ver isso aí, porque você tem um negócio aí meio centralizador e tal. E eu podia ficar a vida inteira fazendo terapia, análise e não ia perceber que eu era uma pessoa centralizadora. Então, só quando eu me abro para o outro é que eu descubro mais de mim mesma. Não é interessante esse pensamento? E aí, quando a gente teve uma situação limite, que foi um grande trauma, uma separação, uma perda de um emprego, um problema de saúde, um trauma de um abuso, seja o que for, e a gente não quer conviver com os outros, porque a gente não confia mais em ninguém, porque a gente tem medo, aí esse último relacionamento, ou essa última situação que nos levou a esse momento tão doloroso, é que ele fica fixado e cristalizado. É como se fosse assim, água parada. O que vai fazer a gente evoluir é a gente continuar convivendo com as outras pessoas, continuar no rio, deixando aquela nova água entrar na gente, renovar outras pessoas, outras ideias, outro mundo, e aí a gente vai diluindo aquela nossa dor de um trauma que a gente teve, e só assim a gente se renova, só nesse movimento a gente consegue continuar fluindo pela vida, né? E o Marcílio, ele fala que a gente deveria usar a expressão de estou vivendo e não estou vivo, porque estou vivo é uma coisa estática, né? Estou vivendo é a vida em movimento. A gente está aqui, está agora, passando por experiências, e amanhã estamos em outro lugar, e depois outro desafio, depois outra coisa, e isso é estar vivendo. E não estou vivo como uma coisa estática. Bom dia, não sei, Simonete, tudo bem? E o que acontece é o seguinte, quando a gente se abre para os outros, é o único remédio para o desamor. Olha que coisa interessante. Porque se por algum motivo a gente ficou traumatizado e se sentiu não merecedor de amor, ou por relações familiares, ou seja lá pelo que for, e aí a gente se fecha, a gente cristaliza e fixa esse trauma. Mas quando a gente se abre para os outros, é quando a gente vai experimentar coisas novas, vai conhecer outras pessoas, vai conhecer amigos novos, vai mudar de cenário, e aí a gente se abre para o amor. Senão a gente fica cristalizado, né?
E no meio desse processo todo, é muito provável que a gente se arrependa de conviver com certas pessoas. Porque tem pessoas que entram na vida da gente que a gente fala assim, preferia não ter conhecido, mas conheceu, fez parte, é do jogo. Umas pessoas são bacanas, outras são chatas, outras são cruéis, e é isso aí. Então não existe isso de não me arrependo de nada do que eu fiz. Não, a gente ao longo da vida vai fazendo uma opção de coisa que arrepende sim, e tá tudo bem, a vida é movimento. Aprendeu a lição, pega pra você e usa isso na próxima vez. E por mais que essa convivência com os outros seja difícil, vai ter uns outros que vale a pena e vai ter uns outros que não valeram tanto a pena assim. Mas a gente tinha que passar por aquilo, a gente tinha que viver. Não é se escondendo, não é com medo, não é trancado dentro de casa, ou pior, trancado dentro da gente, que a gente vai curar os nossos traumas e curar o nosso coração partido. A gente, só quando a gente vai pro jogo, só quando a gente entra em campo, no jogo da vida, que a gente vai lá, né? Vambora, quero jogar esse jogo aí, como é que faz, como é que são as regras, como é que ataca, como é que defende. No nosso trajeto, a gente vai encontrar com pessoas que vão ser difíceis de conviver. E é isso aí. E também vamos encontrar com pessoas que são incríveis de conviver, que vão dar um toque na gente, que vão sinalizar um caminho, que vão fazer a gente acreditar no amor, que vão encher o nosso coração de alegria. E eu gosto muito da palavra em inglês joy, né? J-O-Y, que eu não sei nem como é que traduz para português, mas é essa coisa de estado de graça, né? De quando quando eu, por exemplo, assisto um palestrante lá no Lar de Teresa e eu digo, meu Deus, quanto amor cabe nesse coração dessa pessoa que fez essa palestra, né? E se eu estou trancada com os meus devaneios e os meus traumas e a vida é cruel, eu agora não quero ninguém, eu agora quero ficar aqui sozinha, o que a gente vai conseguir é que a tristeza se instale e que essa tristeza, se instalar por muito tempo, possa acabar virando uma doença, como uma depressão, uma fobia, seja lá o que for. Então, por mais que seja difícil a nossa convivência com os outros, e conviver com os outros é complicado, hoje, por exemplo, aqui no Leme, um exemplo bem bobo, a gente está com uma situação aqui no meu bairro que fim de semana tem sido muito chato entrar e sair do bairro, porque vem muito carro para a praia e a gente não conhece. Então, hoje a gente vai ter uma reunião dos moradores para ver como é que a gente pode facilitar esse trânsito aí para melhorar a nossa entrada e a nossa saída do bairro. É uma coisa que provavelmente vai ter briga, vai ter chateação, porque cada um quer uma coisa. E é da vida, e é convivendo com os outros, e é sabendo ouvir, e é sabendo trocar, e é percebendo o ponto de vista do outro, sempre com o coração aberto, com os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, é que a gente vai fazer a nossa evolução, é que a gente vai ter a troca, é que a gente vai se relacionar, aprender, até aquelas coisas que a gente fala, ok, esse caminho dessa pessoa não me interessa, mas você foi lá, viu e conheceu. Faz parte também. Saber o que nos interessa é interessante e saber o que não nos interessa também é muito interessante, porque encurta o caminho. Não, já sei que por esse caminho aqui vai dar num lugar que não me interessa, né? Por exemplo, o mundo corporativo, como é o caso do Márcio e meu, que a gente já foi do mundo corporativo, são caminhos que hoje não nos interessam, mas ter feito esse caminho corporativo me foi muito bom, porque me trouxe muita coisa, muito conhecimento, outras formas de ver a vida. Eu não sei se eu seria uma produtora de evento tão legal se eu não tivesse vivido no mundo corporativo. Então, mesmo os caminhos que a gente trilhou e que a gente hoje não quer trilhar mais, são também de aprendizado. Tudo é aprendizado, tudo é convivência. E a gente tem que botar a cara no sol, se jogar na vida, não é se escondendo dos relacionamentos das pessoas que a gente vai ficar feliz. Essa situação de medo, aonde você não quer sair do lugar onde você está, primeiro que a vida vai te enxotar desse lugar, você pode ter certeza. Só que pode custar a nossa saúde mental. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso.
Então era isso que eu queria falar com vocês. Quem não tá na minha lista de transmissão, deixa o telefone que eu boto vocês na lista de transmissão. E vou passar esse ao vivo que o Ítalo Marcilli fez, que ele é um psiquiatra muito bom, falando sobre esse assunto que eu resumi para vocês aqui rapidinho no Pílulas de hoje. Beleza? Então é isso, gente. Adorei estar com vocês. Um beijo enorme. Beijo, Tânia. Beijo, Márcio. Que bom que você voltou para mim. Simonete, beijo grande. José Antônio, que bom que você entrou hoje. Volte sempre. Estamos aqui de segunda a sexta, 9 horas. Deborita, Kiko, Camilinha. E a galera que assiste depois lá no YouTube. Beijo grande. Fiquem com Deus. Uma excelente quarta-feira. Vamos que vamos. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.